Turma, pecado, pecar. O que quer dizer isso? Verbo transitivo indireto ou intransitivo. Transgredir lei ou preceito religioso. Esse governo com essa PEC aí nem começou e já está pecando. Diz aí, Luan. É isso mesmo, Hélio. A chamada PEC da transição abre espaço no orçamento para o cumprimento de promessas eleitorais feitas por Lula, como a manutenção no pagamento do Bolsa Família em R$600. O novo governo quer tirar o programa social do teto de gastos e tem um custo avaliado em 175 bilhões de reais por ano. Em reunião com Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até acredita que é possível abrir uma exceção para os 4 anos de mandato de Lula, para evitar a necessidade de uma PEC todos os anos. No entanto, a proposta repercutiu negativamente no mercado, com receio de que a proposta leve o país para o caminho da irresponsabilidade fiscal. Especialistas críticos à proposta já apelidaram de PEC Argentina, em referência aos erros econômicos e sociais adotados historicamente pelo país vizinho. Para conversar sobre o assunto, Linha de Fogo dessa semana recebe a Ode Cunha, é doutor em economia, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, ex-diretor do JP Morgan e colunista da InfoMoney. Ode, obrigado por sua presença aqui no Linha de Fogo. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Ode, a PEC da transição é boa para o Brasil? Não, eu acho que no formato como nós estamos vendo nesse momento, né, se for realmente esse, que é fazer uma exclusão permanente, ou mesmo que seja pelos 4 anos, de um volume muito grande, né? A gente está falando num total aí de uma liberdade, por assim dizer, fiscal de 175 bilhões, incluindo o que é de Bolsa Família, que ficaria fora, né, do anterior teto de gastos, mas a folga fiscal que se abre dentro do teto de gastos é muita coisa, né? Num cenário onde a gente vem de déficit primário no Brasil desde 2012. A gente precisa lembrar disso. Nós vamos terminar esse ano com algum resultado de superávit primário, mas com várias circunstâncias, né? Inflação muito alta, que fez com que subisse muito as receitas de União, estados. Então, nós temos uma situação fiscal que exige muita atenção. Então, neste modelo como está, eu acho que é um modelo, ruim, né? Um modelo ruim. A gente precisa de uma regra mais clara, a gente precisa saber como é que vai ficar, qual vai ser a regra fiscal. Isso não é uma regra fiscal, isso é uma licença para se gastar mais. Mas quais vão ser os limites disso? Nós vamos ter um modelo de controle de limites da dívida, como é o que a equipe aí do Tesouro Nacional recentemente propôs. Nós vamos ter uma combinação de limite de dívida com superávit primário. Eu acho que tudo isso é importante, porque vale lembrar que o Brasil vem há muito tempo descumprindo regras, né? A gente já teve lei de responsabilidade fiscal, depois nós tivemos regra de ouro, teto de gastos, e passa o tempo, a despesa vai subindo e essas regras são mudadas. E aí, então, eu tenho insistido muito num ponto que é o seguinte: além do tema do qual vai ser o tamanho da PEC e qual vai ser a regra, nós precisamos começar a discutir o tema de análise de gestão da despesa pública, de avaliação de eficiência da despesa pública. Porque, senão, aqui no Brasil, a gente sempre acha que mais dinheiro resolve tudo. Mais dinheiro vai trazer melhor educação, vai trazer melhor saúde. A gente não avalia gasto público e não tem fim. Sempre nós vamos precisar estar subindo o gasto público. Então, esse eu acho que é um contexto maior. A PEC é preocupante, mas tem um contexto maior de disciplina fiscal, de responsabilidade fiscal no Brasil, que a gente sempre acaba escapando. Ode, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência em 2019, tem algumas estimativas aí, projeções de que isso gerou aí uma economia fiscal de cerca de R$1 trilhão em 10 anos. Em 4 anos, se o governo tiver, né, a aprovação da PEC da transição e nos termos que a gente estava conversando aqui, seria um cheque em branco que iria torrar aí mais de 70% do valor da PEC da Previdência em somente 4 anos. Seria uma alternativa melhor para o momento que a gente está vivendo. Nós temos reformas institucionais para realocar alguns valores do orçamento que hoje são regressivos socialmente?
Bom, é uma ótima provocação, né? E na linha que eu, de certa forma, toquei aqui no meu primeiro comentário, eu venho defendendo isso. Eu acho que, junto com regra fiscal, a gente precisa ter um olhar melhor, mais detalhado sobre a despesa pública. Por exemplo, programas como existem de spending reviews, né, de controle de gasto em alguns países da OCDE, o mesmo programa que o Chile lá atrás fez junto com o Banco Mundial de avaliação constante da despesa pública. Você cria um programa social, seja que área for, você define qual é o recurso, qual é a meta, quantas pessoas vão ser atingidas, quais são os indicadores, e a cada 3, 6 meses você reavalia e vê qual é a eficiência. A gente tem uma dificuldade de fazer isso aqui no Brasil. A gente acha que você colocando mais dinheiro, as pessoas vão ser melhores atendidas. Isso muitas vezes não é verdade. Então, eu defendo, sim, que primeiro se tenha uma revisão ampla dos programas já existentes. Se eles são eficientes, se não são eficientes, todos os programas precisam existir, como é que eles estão sendo executados? O próprio Cadastro Único, por exemplo, que é a base do Bolsa Família e da distribuição do Auxílio Brasil, é uma série de discussões que são feitas se ele não precisa ser atualizado, se ele está sendo utilizado de maneira eficiente, se está chegando nas pessoas que realmente precisam, tem pessoas que não chegam a estar no Cadastro Único. Então, eu acho que sim, é muito importante fazer uma revisão de todos esses programas e, junto com isso, claro, eu acho que há discussões como reforma administrativa, reforma tributária, que precisam avançar. Só ter uma licença para gastar mais, ainda que eu não seja contra, o governo foi eleito democraticamente e prometeu gastar mais com programas sociais. O próprio atual presidente Bolsonaro também prometeu que ia ter um Auxílio Brasil maior. Os dois iam ter que achar uma solução. A população votou, só que isso precisa ser feito de uma maneira consistente. A gente tem que mostrar de onde é que vai sair esse dinheiro. E essa é a maior preocupação. Fazer uma PEC sem mostrar isso, as consequências, ao final, do ponto de vista macroeconômico, vão ser muito ruins, principalmente para os mais pobres, justamente aqueles que precisam mais. Adi, deixa eu voltar um segundo nessa comentário sobre a eficiência do gasto público, de olhar se realmente esse gasto público está dando retorno, etc. Eu gostei desse comentário porque então você entra no time quixotesco, que nem eu, que fica lutando com coisas que parecem impossíveis para o Brasil, né? Isso que eu ia te perguntar, porque qual o interesse de gente do governo fazer esse tipo de coisa? Eles querem mais dinheiro para o governo. E tem também essa cultura de achar, como você está dizendo, que quanto mais dinheiro você joga em cima de alguma coisa, mais resultado vai dar, independente do incentivo, né, do sujeito lá. Eu penso logo na educação e saúde. O governo acha que tem que ter prédio, tem que fazer a gestão da merenda, a administração predial das escolas ou dos hospitais, quando, na verdade, o que ele precisa é prestar atendimento a quem não tem condição de ter o atendimento de saúde. Isso pode ser feito pelo privado, né? E o governo só dá o financiamento. Seria, sem dúvida, uma mudança de incentivos da gestão que, como a gente sabe, deve trazer muito mais eficiência a isso. Ou seja, minha pergunta, para dizer tudo isso, é como que nós que vivemos no mundo de Dom Quixote vamos conseguir mostrar para as pessoas que isso é fundamental para a gente ter um Brasil melhor? Eu acho que é um trabalho de todos, é um trabalho, né, dos economistas, formadores de opinião, da classe política, daqueles que né, se convencem disso, das equipes de governo, de uma boa equipe econômica. Cada vez eu me convenço mais que esta comunicação com a sociedade sobre o que é o orçamento público, claro que vem aqui, né, de uma convicção minha de que o Estado brasileiro cada vez mais tem que se focar nesses temas de oferecer boa educação, boa saúde, boa segurança, deixar o setor privado com os incentivos adequados, com boa regulação, fazer o investimento privado. Então, assim, focar nisso. Mas esse tema de avaliação acho que é muito importante de políticas públicas, né? Um outro receio que eu tenho é que eu acho que nós estamos indo para um caminho muito perigoso
não só perigoso, mas ele é insustentável ao longo do tempo, de achar que só mais transferências de renda vão dar conta do fenômeno da desigualdade no Brasil. É fato que nós temos muita desigualdade, eu não vou entrar aqui no tema da origem dessa desigualdade, mas a maneira... nós estamos fazendo o seguinte, a gente começa com Bolsa Família, está aumentando o Auxílio Brasil, foi para 400, foi para 600, foi nesse mesmo governo. Daqui a pouco nós vamos estar tirando do teto, nós vamos discutir se o reajuste vai ser acima da inflação e quanto. E isso, para um país de renda média como o Brasil, é muito complicado. Eu acho que nós precisamos mudar essa abordagem. Eu sou um defensor de que nós precisamos olhar para o tema da desigualdade, não temos caro para a sociedade brasileira, mas nós temos que enfrentar isso de uma maneira correta. E a maneira correta que eu acho que nós temos que fazer é igualdade de oportunidades. O sujeito, se nasce rico, ou se nasce pobre, ele tem que ter direito, isso é bom para o país, que ele tem direito a uma boa educação, saúde e segurança, até para que a meritocracia depois funcione na sociedade. Agora, como é que nós fazemos isso? Nós precisamos avaliar como é que nós conseguimos oferecer isso. A educação é um bom exemplo, né? Nós temos quase 80% dos alunos na rede pública. Eu não acho que seja tão fácil a gente migrar rapidamente isso, né? O setor privado, porque nós temos uma série de desafios, nós temos um problema de formação de professores, enfim. Mas o meu ponto todo aqui são dois. A forma correta de nós enfrentarmos desigualdade no Brasil, ela tem que ser com mais igualdade de oportunidades. Eu não estou dizendo que o Brasil consiga eliminar a transferência de renda da noite para o dia, mas ele precisa começar a construir um outro conjunto de políticas que dê igualdade de oportunidades. E para fazer isso da maneira correta, ele tem que começar a avaliar a política pública. Só mais dinheiro não resolve. Nós já tivemos vários exemplos nisso. E para fazer isso, é preciso estar avaliando. Como que a gente vai convencer a sociedade? Nós precisamos mostrar que isso tem um limite, porque no caminho que nós estamos indo, a carga tributária ela vai ao infinito. E o Brasil já tem uma carga tributária muito alta para um país de renda média, média baixa, como é o Brasil, muito mais alta do que a América Latina, por exemplo, na média. Então, não tem outra saída. Nesse primeiro momento, o Brasil tem que fazer uma regra fiscal melhor para tentar controlar esse crescimento do gasto, mas no médio e longo prazo, a gente sair dessa armadilha de que aumento de gasto com aumento de carga tributária sem parar, nós vamos ter que melhorar o nosso modelo de avaliação e de eficiência das políticas públicas e dos gastos governamentais. Ótimo. A gente está falando de incertezas fiscais, né? Mas nós temos uma indicação clara do governo eleito de que a gente vai ter uma política fiscal expansionista. Mas isso tem um custo, e eu quero falar deles agora, né? Porque muito provavelmente a gente vai ter uma política monetária conduzida pelo Banco Central muito mais apertada no próximo governo para conter uma possível alta da inflação que esse cenário pode acabar indicando. Quais são as implicações desse cenário? Quais são os custos que a sociedade brasileira vai acabar pagando a médio e longo prazo se a PEC da transição seguir mesmo esse caminho? Bom, de novo, aqui tentando ser um pouco otimista, né? Porque o Brasil não pode perder mais tempo, né? E aqui tem um contexto todo maior que eu acho, se a gente for dar uma olhada, o Brasil há 40 anos cresce menos que o mundo, né? O Brasil, se a gente pega, eu gosto de usar esse número de 2012 a 2021, claro que no meio disso teve lá os anos 2015, 16, com uma forte queda do PIB, mas são 10 anos. 12 a 21, o Brasil cresceu zero. O PIB do Brasil cresceu zero. Isso assim, alarmante. E ele cresce cada vez menos porque nós estamos terminando o bônus demográfico, o Brasil tem uma transição demográfica rápida e a produtividade não cresce. Então, não tem outra saída a não ser nós melhorarmos a produtividade. Se nós insistirmos numa expansão do gasto, numa velocidade maior, como nós já fizemos esse erro no passado, e o que nós vimos é que, num primeiro momento, isso até gera um certo impulso fiscal na economia, dá uma acomodação, e o custo depois é mais inflação e mais taxa de juros. Mais taxa de juros ou mais inflação significa economia crescendo menos. Tudo isso significa mais desemprego e renda mais baixa, justamente para aqueles que mais precisam. São as pessoas de renda mais baixa, na classe média baixa, mas principalmente os mais pobres. Então, eu aqui, tentando olhar o copo meio cheio, eu acho que o recado, de certo sentido, que recentemente o mercado já deu, toda vez que o governo faz um anúncio talvez mais ousado de gastar mais, vai ser mais do mesmo. Nós veríamos mercados mais estressados, dólar subindo, taxa de juros subindo,
custo da dívida subindo, e vale lembrar, toda hora que sobe o custo de juros da dívida pública, é menos dinheiro para os próprios programas sociais, você dá com uma mão e tira da outra, né? Então, eu diria que o cenário, essa insistência de uma expansão fiscal demasiada, o custo seria esse, não tenho dúvida, né? Uma combinação de mais inflação e taxa de juros, menos crescimento ainda e mais desemprego. O que eu espero é que acabe prevalecendo algum bom senso, né, e que se chegue ao meio termo, né? O governo quer focar em algumas áreas, pode focar mais em determinadas áreas, quer aumentar o Bolsa Família, ok, mas isso tem que existir dentro de uma mínima disciplina orçamentária, despesas cabendo em receitas, e o Brasil precisa continuar a avançar em algumas reformas, principalmente reforma administrativa e reforma tributária. Aonde, na sua percepção, a gente acabou de ter um governo eleito democraticamente, começou mal? Eu acho que o governo ele teve, inclusive, né, o apoio, né, de, inclusive, economistas, pessoas do mercado financeiro. Acho que, na minha opinião, né, respeito muito das pessoas que fizeram isso, mas eu acho que, na minha opinião, um certo equívoco quando se colocou o termo como apoio incondicional, né? Mas esse governo deveria prestar atenção, na minha opinião, que foi uma eleição muito dura, muito apertada. Nós estamos com um país com opiniões muito divididas, às vezes bastante extremadas. Não é um mundo, por exemplo, como foi lá em 2002, no primeiro governo Lula, com China crescendo 12%, boom de commodities, superávit primário, que já vinha do governo anterior de uma maneira mais sólida. Então, assim, eu acho que quando não se ouve um certo sinal de prudência, de respeito a pilares de política macroeconômica, tem que se dar. Eu acho que o governo Lula deveria dar um passo atrás, ouvir gente como o próprio Pércio Arida está falando agora, outros que apoiaram, como Armínio Fraga, e falando, olha, não, essa licença fiscal deste tamanho não vai dar certo. Então, eu acho que se for nessa direção, né, de uma licença sem limites para gastar mais, ele começará mal. Tem sido chamado de PEC da transição, mas o senador Wellington Dias, que tem ajudado na equipe de transição do governo, falou que, na verdade, o nome é PEC dos pobres, ao incluir a população mais vulnerável no orçamento, na percepção dele. Mas a oposição, o Hélio e eu aqui, a gente tem chamado de PEC da Argentina. Você concorda com essa provocação? Qual, na sua opinião, deveria ser o nome da PEC? O que eu gostaria, seria uma PEC de responsabilidade social e fiscal, né? Se ela for simplesmente uma licença para se gastar mais, né, é uma PEC irresponsável e que vai trazer custos justamente para a área social. Eu espero que o governo e a equipe econômica, né, tenham um bom senso e escutem isso, que, né, não são opiniões mais extremadas, de uma maneira geral, economistas, mercado, estão falando. Então, eu acho que depende do que vai sair. Uma PEC com sem regra fiscal, uma licença indefinida, ou mesmo que seja essa licença por 4 anos, para todo esse volume que está sendo pretendido, todo o Auxílio Brasil, né, agora Bolsa Família, e mais do que isso, a gente não sabe como é que isso vai ser reajustado depois. Eu acho que é muito arriscado, e aí seria uma PEC irresponsável. Eu espero que se volte atrás e que se faça uma PEC que tenha responsabilidade fiscal para poder se ter responsabilidade social. Aod, muito obrigado por participar hoje do Linha de Fogo. Muito obrigado, um prazer estar falando aqui com você. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado, Luan, também. Um abraço. Hélio, ao que parece, o governo, com a PEC da transição, ou PEC da Argentina, como a gente está chamando aqui, está querendo um cheque em branco. Você daria um cheque em branco para alguém? Pois é uma licença para gastar, como disse o Aod. A questão é que eles estão, inclusive, vislumbrando, Luan, não só fazer uma PEC, mas, eventualmente, descredibilizar completamente a questão do teto de gastos, que é mais perigoso ainda, porque, como você mencionou,
o gasto adicional acima do teto é quase uma reforma da Previdência, né, em 4 anos, como eles estão dizendo. Então, estão falando de controle de limite de dívida. Eu não acredito em se suplantar a regra de teto de gasto constitucional, que tem a possibilidade de revisão em 2026, por uma outra regra que os políticos vão inventar agora. Então, pelo menos a PEC argentina, na nossa opinião, ela envolve uma discussão do que dá para fazer, né? E aí o processo político vai definir. O que não dá é para revogar e descredibilizar a regra do teto de gasto, que nos trouxe mal ou bem até aqui, a despeito de a gente não ter crescido o PIB. Teria sido muito pior se a gente não tivesse tido o teto de gastos, né? Então, primeira coisa aí, eu achei muito boa, muito bons os comentários do Aod. Essa questão de revisitar a questão de despesa eu acho fundamental para o Brasil, mas ninguém quer fazer isso. Existe dinheiro carimbado do orçamento que tem que ir para a educação e para a saúde. Todo mundo acredita que jogando dinheiro em algo que tem incentivos errados que vai melhorar, e nunca melhora, e eles adoram isso. O que é o incentivo errado? As pessoas precisam entender. O incentivo errado é o seguinte: na iniciativa privada, Luan, quando você faz um bom trabalho, presta um bom serviço, você recebe mais dinheiro, porque você vende mais. No setor público, é comum o contrário. Ou seja, imagina uma escola pública. Se ela está fazendo um bom trabalho, ninguém pensa em mandar mais verba para ela. Mas aquelas outras escolas que estão deficientes, que estão ruins, com uma gestão deficiente, elas tendem a conseguir mais verbas. É exatamente o contrário da lógica que deveria ser para você melhorar o serviço. Então, você está incentivando sempre o errado. Você está incentivando uma pior gestão. Você está punindo o bom gestor. Isso é um problema básico que nunca é visitado. Nunca se analisam as causas fundamentais de a gente ter uma educação e saúde deficiente, de segurança e outras coisas, saneamento e tal. Simplesmente se acha, como a Aod falou, que jogando mais dinheiro, aumentando impostos e jogando mais dinheiro nisso, vai melhorar. E o que isso causa, como a gente sabe, é uma eterna desigualdade de oportunidade. Porque o sujeito, o garoto que estuda no setor público, vai ter sempre menos oportunidade do que de quem consegue chegar no setor privado. Então, o Aod tem razão, você tem que buscar um mínimo para as pessoas em termos de educação, saúde e segurança. Senão você efetivamente está causando um distanciamento. 2 Brasis. Um Brasil que tem algum acesso a algo positivo no setor privado e outro Brasil, que ele disse que 80% dos alunos estão na rede pública, que sempre serão condenados ao ensino absolutamente deficiente e incapaz de te agregar no mercado de trabalho, como todo mundo sabe. Então, enquanto não se visitar isso, enquanto não se endereçar essa causa fundamental, Luan, não vai ter conserto. E essa causa fundamental, para concluir, é benéfica não só em termos de resultados melhores, mas também de custo. O aluno na rede pública, Luan, custa 2 ou 3 vezes mais do que um aluno na rede privada, que tem uma entrega melhor. Então, se você consegue trocar os incentivos do setor público, não estou dizendo que você tem que jogar os alunos do setor público necessariamente no dia zero para o setor privado, mas se o setor público, ao invés de ter prédio, segurança, merenda e todo o entorno da educação, se ele passasse toda essa parte, pode até ficar, que é o que diz a lei, com o professor na sua folha de pagamento, mas se ele passasse para um concessionário, todo o resto que você vai cobrar resultado, você vai cobrar acompanhamento socioemocional dos alunos, você teria um custo muito mais baixo, com metas de resultados. Hoje você não tem no setor público. Esse é o desafio principal do Brasil. A Aod tem razão. O Aod tem razão e, nas palavras dele, né, incentivando o errado. E como você tem falado, né, essa PEC ela não busca maior eficiência,
não se está buscando reformas para abrir espaço fiscal para gastos prioritários e, acho que pior ainda, né, não parece haver nenhum tipo de contrapartida, pelo menos o debate, o governo não está falando, olha, eu gostaria de licença para haver esse gasto, mas eu quero uma compensação, impor uma compensação de alguma forma. Então, tem como dar certo, Hélio? Pois é, o Aod colocou isso muito bem, Luan. Ele disse o seguinte, que o que importa é a produtividade. Se a gente não cresceu de 2012 para 2021 e PIB ficou estável, isso se deveu ao fato de que o Brasil, o setor privado, não conseguiu superar os obstáculos que o governo impõe à sua atividade empresarial. E os obstáculos todo mundo conhece. São as regulamentações 1000, os impostos crescentes, cada vez mais o sócio majoritário das empresas é o governo, via o que ele retira de impostos com lucro, sem lucro, ele retira muitas vezes do faturamento. O custo Brasil, tudo que a gente sabe de interferências governamentais. O setor privado não consegue aumentar a produtividade. Hoje a gente tem uma produtividade menor do que a China na média, o que significa que a gente tem um salário médio menor do que o do chinês. Olha que loucura. Eles são 1,4 bilhões de pessoas, algo assim. E mesmo assim o brasileiro, na média, tem um salário menor do que o chinês. Porque eles conseguiram aumentar a produtividade e a gente agora é mão de obra barata para o chinês, Luan. Então, o que o Aod colocou muito bem? Quando você faz mais essa aventura de gastança, inicialmente você pode até ter um impulso fiscal, porque você está jogando mais dinheiro no sistema, né? Inicialmente, mas logo em seguida, não dá muito tempo não, você sabe como é o Brasil, já vem inflação, e aí mais juros, e vai prejudicar justamente o pobre, que é quem você quer ajudar. Ou seja, é uma irresponsabilidade. Todo mundo sabe disso, menos o PT. Menos o PT. O mercado, que agora está sendo chamado de entidade bolsonarista, veja que absurdo, Luan, vergonha alheia, né? O mercado agiu no caso do Reino Unido, né? Deve ser bolsonarista lá também. Quando a Liz Truss, que foi a primeira-ministra com menos tempo de governo da história da Inglaterra, e a história você sabe que não é curta, da Inglaterra, de primeiros ministros, ela veio com um plano parecido com esse do PT, sem explicar de onde vem o dinheiro, entendeu? Com gastos muito maiores do que os impostos, falou até que ia diminuir o imposto, vai ter gasto, e o mercado deu um checkmate na Liz Truss. O mercado mostrou, cara, isso não é sustentável, os preços começaram a cair da Inglaterra, e ela foi obrigada inicialmente a trocar o seu Chancellor of the Exchequer, que é o ministro da Economia, e depois caiu, logo em seguida. Ficou ali 3 semanas, sei lá quanto tempo a Liz Truss ficou. Ou seja, esse mesmo cenário, pessoal que está nos ouvindo, pode acontecer no Brasil. Aliás, já está acontecendo no Brasil. O dólar já saiu do nível de 5 para 5,30. A Bolsa já despencou depois dessas falas malucas do Lula dizendo que ele vai fazer o que ele tinha prometido na campanha, que é uma maluquice. Só a galera que fez o L é que não acreditou que ele ia fazer o que ele falou que ia fazer, né? E agora ele está dizendo, não, eu vou fazer essas maluquices mesmo. E aí o mercado já começou a dar o checkmate. Políticos costumam ser hábeis, né? A Liz Truss não foi. Eu acho que o Lula tem chance de ser mais hábil. Mas ser mais hábil significa que ele vai ter que corrigir essa rota. Esse negócio de dizer que vai estourar em 175 bi, né, quando, na verdade, para manter o auxílio, ele só precisaria estourar em mais 60, 70 bi, 52 bi, a conta que eu vi. De 52 para 70 dá um adicional para filhos, tá? Então, ele precisaria, para manter o auxílio, que seria algo, pelo menos, no primeiro ano, veja bem, prometemos na campanha, precisaria de 52. Ele está pedindo 175 por ano, Luan. Ele está, falando em inglês, pulling a Liz Truss. Ele está imitando a maluquice da Liz Truss, e até pior. Então, ele vai ser confrontado por esse mercado, chame do que você quiser, de entidade bolsonarista ou gente buscando o seu próprio interesse, e isso pode ser muito complicado, até mesmo antes dele assumir.
Hélio, na sua resposta você falou de China, falou de Inglaterra, o Aod estava falando sobre um cenário externo muito mais difícil, a gente tem juros mais altos, inclusive já tivemos programas do Linha de Fogo falando sobre essa dificuldade. Em suma, né, a gente tem um cenário muito mais complicado do que quando o Lula foi presidente no início do século. Como é que faz para ajustar a rota? Pois é, não tem a molezinha do ciclo de commodities que teve no início dos anos 2000 e que, portanto, naquela época, fez o Brasil exportar cada vez mais, né, fazer a China, que estava entrando no mercado realmente milhões, dezenas, centenas de milhões de chineses entrando no mercado consumidor e consumindo mais minérios de ferro, né, soja e todos os produtos primários que usualmente o Brasil se dá muito bem e exporta. Teve uma onda favorável, maravilhosa para o Brasil naquela época. Como você está dizendo, Luan, essa onda não existe hoje. A gente tem um cenário externo extremamente preocupante, de alta de juros no mundo inteiro para combater uma inflação criada durante a pandemia pelos seus bancos centrais e pelos seus pacotes de auxílio dos tesouros nacionais dos países, e isso vai ser um arrefecedor da economia, vai conter a economia e muito provavelmente vai levar para a recessão vários países desenvolvidos e possivelmente até a China, que não para de crescer há muito tempo. Então, Luan, nesse cenário ao revés, com o Lula achando que o mundo é como se fosse o início do ano 2000, quando ele assumiu o poder, vai dar problema, mais rápido. Então, você tem razão. Um outro ponto que foi muito explorado no debate público é que o mercado não está nem aí para a responsabilidade social, né? E que a responsabilidade fiscal é contra os pobres. Pode pegou e discorda dessa opinião. Você também concorda com ele, né? Olha, o mercado não concorda nem discorda em nada. O mercado é gente, indivíduos como nós, com poupança, tentando alocar e defender a sua poupança e, quem sabe, crescer um pouco essa poupança num cenário de tiroteio por todos os lados, que o externo e interno, de gente tentando confiscar essa poupança dele de formas indiretas. O que eu quero dizer confiscar em formas indiretas? Só essa inflação que você teve aí, Luan, quem que conseguiu ganhar qualquer coisa próximo da inflação aí de 18% de GPM, 30% de GPM em determinados momentos? Quem conseguiu? Quase ninguém. As poupanças estão sendo devastadas. E o poupador, que é o mercado, né? O mercado é feito de pessoas que têm uma poupança e que negociam essa poupança. Você pode botar essa poupança no mercado de ações, você pode botar essa poupança emprestando para o governo no Tesouro Direto, você pode emprestar para uma empresa privada no mercado de renda fixa, né? Você pode botar na cadeira de poupança. O mercado somos nós, porque maiores e menores estão tentando proteger a nossa poupança, né? E quando um governo ameaça fazer o que o Lula está dizendo e o PT está dizendo, que é um cenário, como disse o Aod, de mais inflação, mais juros, mais gasto público, mais irresponsabilidade fiscal, você vai prejudicar o social. Quem perde é o mais pobre, Luan. Por isso que o Aod muito bem colocou, eu quero uma PEC de responsabilidade fiscal e social. Se você fizer o fiscal direito, você vai poder fazer o social. Se você não for responsável fiscal, você vai ser punidor do pequeno, do social que você quer defender. Então, concordo com a Odd, todos nós somos o mercado, não se esqueça, não é a entidade bolsonarista, como alguns querem dizer por aí, não existe isso, não é né? A tal da mão invisível, é justamente a simbologia de todo mundo tentando buscar o seu interesse, defender a sua poupança. Eles não entendem isso, eles acham que, como eles são assim, né, eu digo a esquerda, a extrema esquerda, que eles manipulam tudo de cima para baixo, eles não conseguem entender um processo descentralizado, de baixo para cima de indivíduos, não conseguem nem captar isso. Então tem que ter uma explicação, tem que ter o cara atrás da cortina que faz X ou YZ, não conseguem entender. É realmente difícil, Luan. Hélio, no início do ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi muito criticado ao dizer que, a depender dos resultados das eleições, em 6 meses o Brasil podia virar a Argentina. Mas o governo nem começou e o caminho parece que já parece apontar para a gente seguir nessa linha, né?
Pois é, existe uma diferença entre o que o PT e o Lula querem fazer e o que efetivamente vai acontecer. O que eles querem é fazer a direção argentina e o mercado reage de acordo com isso. O Brasil é muito mais complexo e sofisticado do que isso, tem inúmeros interesses, é enorme o Brasil. E tem o tal mercado ainda, né? Eles querem revogar o mercado, mas ainda tem o mercado. Então ele não vai conseguir, né? E tem processo político, tem oposição, ele não vai conseguir fazer tudo o que ele quer. E se a reação for forte o suficiente, ele vai ser obrigado a fazer o certo. Dou um exemplo para você. Fernando Henrique sempre se opôs a privatizações, desde a origem. Assumiu o poder, não tinha dinheiro, Luan. Ele foi obrigado a fazer a privatização. Senão ele não tinha nem como se sustentar. Não havia outra opção. O mercado naquela época não dava crédito ao Brasil, não tinha como pegar dívida. A população não topava dar dinheiro no Tesouro Direto, porque o governo não tinha grande credibilidade. A única opção que o Fernando Henrique tinha é vender algumas coisas do governo para ter algum dinheiro para fazer alguma coisa. Não que ele acreditasse nisso. Então ele acabou fazendo certo a despeito do que ele acredita. É possível que, em muitos casos, o Lula acabe fazendo certo a despeito de não querer fazer nada disso. Porque não é só ele que governa. Porque temos Congresso, temos oposição. Porque temos governadores que têm outras ideias e outros interesses. Porque temos um povo cada vez mais instruído politicamente, que entende que não há mágica com dinheiro público. Porque temos os liberais, que leem o Instituto Mises Brasil e a Gazeta do Povo. PEC Argentina, salve-se quem puder. Concorda com a opinião de Odi Cunha e Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assina a Gazeta do Povo, o jornal que acredita no Brasil. Obrigado, Hélio. Até a semana que vem. Tchau, Luan. Obrigado. Tchau, turma.